Boa noite, bem-vindos a esta edição do Banco e Seguros. Hoje vamos olhar, como sempre, para o setor de seguros e também da banca, que é o nosso nicho, mais concretamente microbancos. Vamos olhar para a falta de garantias, que é um fato que pode limitar a segurança dos empréstimos e também o acesso ao crédito. A nossa convidada é a doutora Inácia Maguanda, especialista em banca, que vai fazer uma análise em torno deste assunto. Mas antes, como sempre, saiba o que é crédito na rubrica Literacia em Foco. Até já. O que é crédito? O crédito é um financiamento concedido por um banco ou outra instituição financeira a uma pessoa ou empresa mediante o compromisso de devolver o valor recebido dentro de um período previamente acordado, acrescido de juros e outros encargos. Na prática, o crédito permite antecipar recursos para realizar despesas, adquirir bens, construir ou comprar uma casa, investir num negócio ou financiar outras necessidades. Principais tipos de crédito. Crédito ao consumo. É destinado a particulares para financiar despesas e a aquisição de bens como eletrodomésticos, mobiliário, equipamentos informáticos, entre outros. A concessão depende normalmente da capacidade financeira e do histórico de crédito do cliente. Crédito à habitação é um financiamento destinado à compra, construção, ampliação ou reabilitação de uma casa. Geralmente apresenta prazos mais longos e exige garantias. Crédito ao investimento é dirigido sobretudo às empresas para financiar projetos, aquisição de equipamentos, expansão da atividade ou outras necessidades de investimento. Pode ser contrato a curto, médio ou longo prazo. Microcrédito consiste em empréstimos de menor valor, destinados principalmente a pequenos negócios e pessoas com menor acesso ao sistema financeiro tradicional, contribuindo para a inclusão financeira. Antes de conceder um empréstimo, a instituição financeira avalia a capacidade do cliente de pagar a dívida. Entre os aspectos considerados podem estar os rendimentos, o histórico de crédito, o nível de endividamento, as garantias e a finalidade do financiamento. O cliente deve, por isso, analisar cuidadosamente a taxa de juro, o prazo, o valor da prestação, as comissões e os restantes encargos antes de assinar o contrato. Crédito à economia em Moçambique. Os dados do Banco de Moçambique mostram que o financiamento à economia continua a representar uma componente importante da atividade financeira nacional. Em maio de 2026, o crédito concedido à economia atingiu 299,8 mil milhões de meticais, a um crescimento mensal de 2,9, correspondente a um acréscimo de cerca de 8,5 mil milhões de meticais, face aos 291,3 mil milhões registrados em abril. O valor alcançado em maio constituiu o nível mais elevado da série mensal apresentada pelo Banco de Moçambique entre maio de 2025 e maio de 2026. A subida foi influenciada sobretudo pelo financiamento às empresas públicas, cujo crédito aumentou 33,6% de 25,5 mil milhões para 34,1 mil milhões de meticais. Já o crédito às empresas privadas registrou uma ligeira redução de 0,3%, passando de 101,9 mil milhões para 101,5 mil milhões de meticais. Os particulares e as instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias,
Os particulares e as instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias mantiveram-se como o principal segmento beneficiário do financiamento, com o crédito a aumentar de 157,5 mil milhões para 158,1 mil milhões de meticais, representando cerca de 53% do crédito total concedido à economia em maio. O crédito destinado especificamente aos particulares passou de 104,5 mil milhões para 105,3 mil milhões de meticais. Em junho, contudo, o crédito à economia recusou para 292,8 mil milhões de meticais, uma redução de 0,4% em relação ao máximo histórico registrado em maio. Quais são os custos a ter? Antes de contratar um crédito, é importante avaliar a taxa de juro e o custo total do financiamento, comparar as condições oferecidas por diferentes instituições, confirmar se a instituição financeira está autorizada a operar, verificar se a prestação mensal é compatível com o rendimento disponível, evitar assumir dívidas que possam comprometer as despesas essenciais, ler atentamente o contrato antes da assinatura, conhecer o seu nível de endividamento e o histórico de responsabilidade de crédito. Crédito e desenvolvimento econômico. O crédito desempenha um papel importante na economia porque permite às famílias financiar determinadas necessidades e às empresas investir, aumentar a produção, adquirir equipamentos e expandir os seus negócios. Quando concedido de forma responsável, pode contribuir para o crescimento da atividade econômica e para a inclusão financeira. Porém, o acesso ao financiamento continua a ser um desafio para muitas famílias e pequenos negócios devido às exigências de garantia, avaliação de risco, capacidade de pagamento e custo de crédito. Estamos de volta. Esta foi a rubrica Literacia em Foco. Já sabemos o que é crédito, tipos de crédito, cuidados também a ter. Muito bem, estamos com a doutora Inácia Maguanta, como disse, especialista em banco, ela que vai refletir em torno deste tema. Doutora Inácia, boa noite, seja bem-vinda a Banca e Seguros. Nossa primeira convidada mulher, é importante realçar. Muito boa noite, foi um prazer imenso estar aqui no MBC e poder partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência relativamente ao tema em questão. Muito bem, doutora, olhando para este tema, até que ponto a falta de garantias continua a limitar o acesso ao crédito nos microbancos? Bom, relativamente a este aspecto, realmente o fator falta de colaterais acaba sendo um entrave para pequenos empreendedores, comerciantes, trabalhadores por conta própria, que é o perfil de clientes que basicamente procura os serviços financeiros ao segmento de microbancos. Nem por isso deixa de ser um fator que contribui negativamente para a efetivação das operações. O que acontece é que o segmento de clientes que buscam pelos serviços financeiros nos microbancos são clientes que trabalham muito no setor semi-informal. Quando falo de semi-informal, refiro-me concretamente à apresentação de informação financeira, que é elemento importante para análise destes clientes para a banca tanto tradicional, tanto para os microbancos, que no final do dia é importante perceber quem é o cliente que se apresenta ao banco, qual é o perfil financeiro que ele apresenta, qual é o negócio que o cliente apresenta e para que fins é que este financiamento ele é solicitado. Então, nesta senda, aqui há dois aspectos a observar. O fator semi-informalidade ou a falta de informação financeira e também a falta da separação da propriedade e gestão dos representantes das empresas acaba representando
um perfil de risco, porque muitas das vezes nossos empresários, eles confundem fundos de empresa e fundos próprios. Tens uma empresa a operar no mercado há bastante tempo e até com um certo fluxo de caixa considerável, mas não consegue construir recursos ou acumular recursos e efetivamente construir patrimônio que é exigido pelos bancos ou microbancos para a colateralização das operações de crédito. Então, vemos este aspecto da falta de informação financeira ou informação inconsistente, porque não temos registros consistentes de como é que esta empresa opera no mercado, como um dos entraves para a consolidação daquilo que são elementos importantes para a análise de crédito a nível da banca. Da banca. Sim. Muito bem. Doutora, deu uma visão aqui mais ampla, olhando para as empresas, pequenas empresas e para os empreendedores, olhando para este grupo que é mais abrangido pelos microbancos. Quais são as garantias exigidas para estes grupos? Ok. Eu vou falar primeiro daquilo que são as garantias genéricas, não é? Ou tradicionais. Temos as garantias reais, que são os bens imóveis, que podem ser imóveis habitacionais, como imóveis comerciais. Estamos a falar de penhor de equipamentos, que trata-se também de uma garantia real ou efetiva ou tangível. Ok? Temos também penhor de ações, são os tipos de garantias reais que nós temos. Mas também existem outros tipos de garantias para o caso dos clientes ou pequenos empreendedores que não têm patrimônio para apresentar o banco como colateral, mas temos garantias pessoais, que são fianças, são livranças, são avais. É um tipo de garantias que pode substituir a garantia real. Tem outro seguro, desculpa, outro tipo de garantia que eu não tinha mencionado, que é o seguro de risco de crédito, que é basicamente a combinação entre banca e seguro. Este serviço é prestado pelas seguradoras que garantem a colateralização da operação de crédito junto à banca. Muito bem. E até que ponto, assim, quais são os principais obstáculos à utilização de garantias alternativas? Garantias alternativas, me refiro, pode ser um avalista. Em algum momento a doutora mencionou avalista, é um tipo de garantia alternativa. Até que ponto, quais são os principais obstáculos, assim, destas garantias alternativas no nosso país? Para garantir, né, que quem pede o crédito para o banco assuma o risco da pessoa que pediu o crédito e pague caso o titular principal não consiga pagar. Bom, o maior entrave ou o maior obstáculo para este tipo de garantias é mesmo os mecanismos de avaliação efetiva destes colaterais. Se eu tenho uma garantia real, eu consigo avaliar e dar o valor de mercado daquele imóvel. Mas quando trata-se de aval e de fiança, eu não tenho como aferir de forma efetiva ou de forma concreta e tangível o valor daquela garantia que foi apresentada. Então, os mecanismos de avaliação dessas garantias alternativas é que acaba sendo um dos maiores entraves ou desafios para este tipo de colateral. E até que ponto a falta desses mecanismos de avaliação afeta os microbancos? Ou a execução destas garantias pelos microbancos? Afeta de forma significativa porque, por exemplo, se a operação não corre bem e há necessidade de execução daquele colateral e não há consistência de informação apresentada pelo cliente, torna-se depois um desafio, ok, junto da instituição e das entidades que fazem um trabalho de execução destas garantias. A doutora mencionou aqui o fluxo de caixa, que é uma das coisas que se considera.
pelos principais para se conceder crédito a empresas, a empreendedores ou particulares, né? É possível conceder crédito a pequenos empreendedores com base no fluxo de caixa do negócio sem as garantias físicas tangíveis? É possível, sim, conforme estivemos a conversar logo no princípio, um, o não apresentação de uma garantia real, tangível, não significa que o cliente não tenha capacidade de reembolso. É importante termos a informação financeira para poder perceber o comportamento financeiro da empresa ou a saúde financeira da empresa. Com base nestes elementos, nós conseguimos aferir se este cliente tem ou não capacidade de reembolso daquela operação. Existem muitos elementos que são postos em mesa quando se faz uma análise de crédito e, obviamente, a análise de risco também é extremamente importante porque é uma atividade que está exposta ao risco e temos que mitigar de certa forma. E a apresentação dos colaterais acaba sendo a tal almofada que dá aos bancos para poderem assumirem o risco daquela transação de forma efetiva. Então, o não ter patrimônio não significa que o cliente não tenha capacidade de retorno. O patrimônio ou colateral é apenas a tal almofada, conforme estive aqui a mencionar, para garantir que se amanhã o cliente não cumprir com as obrigações que tem junto ao banco, ao microbanco, o banco tenha por onde reaver o valor que foi emprestado. Então, é importante fazer essa análise de fluxo de caixa, perceber as vendas do cliente, perceber os custos fixos do cliente, o motivo pelo qual ele solicita o financiamento ao banco. Imaginemos que um cliente tem um determinado contrato, tem uma determinada ordem de compra que lhe permite alguma folga financeira para pedir este empréstimo ou este apoio financeiro ao banco e garantir o reembolso dentro do tempo que foi estabelecido. Então, o colateral é a última fase ou é o último elemento que nós trazemos à mesa. Primeiramente, é perceber quem é o nosso cliente, o que ele faz, qual é o negócio que ele nos apresenta, até que ponto este negócio é viável. Com base nestes elementos todos, já se podemos emitir algum parecer e depois vemos quais são os colaterais que podemos considerar, não é? Olhando para aquilo que é o perfil do cliente, olhando para aquilo que é o negócio que o cliente nos apresenta em mão e também os montantes envolvidos. Então, aí já o apetite para conceder ou não o financiamento vai aumentando ou vai diminuindo. Então, não diria que a ausência efetiva de um bem real seja um impedimento efetivo para a concessão do financiamento. Existem outros tipos de garantias que substituem as garantias reais ou tangíveis. E falando em risco, como equilibrar a necessidade de segurança dos próprios microbancos e também da ampliação do acesso ao crédito? É importante nós olharmos para vários fatores e o Banco de Moçambique já deixa claro aquilo que são as diretrizes de risco que os bancos devem observar e obviamente cada banco, cada microbanco olha para a sua política, olha para a sua estratégia, olha para o público-alvo que pretende alcançar, porque não são todos os clientes, vamos assim dizer, todos os setores de atividade que os bancos têm apetite de financiar. Com base nestes elementos, qual é o meu público-alvo? Quais são os riscos associados ao setor de atividade que eu pretendo financiar? E quais são as medidas de mitigação que eu tenho que observar para cada setor, para cada tipo de negócio que me é apresentado em mesa. Então, são esses elementos que no final do dia são trazidos à mesa para análise e efetivação das operações de crédito. E até que ponto o custo das garantias e o processo de formalização encarece o crédito? Bom, é um aspecto bastante pertinente
porque percebemos claramente que muitos dos nossos empresários ou dos nossos empreendedores até têm patrimônio, mas não devidamente legalizado, registado, e vezes que só se deparam com a situação quando estamos no processo de materialização de uma hipoteca e o cliente não tem a certidão do registro predial, por exemplo, não tem do AT, não tem uma série de documentos que são importantes que é para poder materializar aquela operação. E este processo de legalização tem o seu custo para as instituições que são responsáveis de cada processo. Então, para a legalização, para o registro, junto às conservatórias, junto às entidades legais, existe um custo associado que no final do dia impacta no preço final do cliente. Não só olhamos para o preço, que é a taxa de juros que é aplicada, mas tens o processo de registro da hipoteca, da escritura, da emissão da certidão predial, por exemplo, já com ônus para a instituição a qual o cliente está a solicitar o financiamento. Então, isto no final do dia impacta, sim, no custo final, no preço final que o cliente vai ter de arcar com esta operação. E falando sobre o custo do dinheiro ou do crédito, as taxas de juros praticadas pelos microbancos são compatíveis com a capacidade dos empreendedores a nível nacional? Bom, eu diria que não olhamos muito para o preço como tal. Sim. Porque, conforme disse, na análise de crédito, há vários fatores que são trazidos à mesa. Se uma operação é de alto risco, claramente que é importante que a gente traga todos os elementos para a mitigação do risco. E o fator preço está lá incluso. Então, no final do dia, se um empreendedor, um pequeno empreendedor busca um serviço de um microbanco, de certeza que tem ciência de que relativamente a um banco comercial pode ter uma taxa relativamente um pouco mais cara por conta, primeiro, da origem de fundos, que este microbanco gera aquilo que que são os seus recursos internos para poder financiar as operações. Então, o custo do dinheiro, no final do dia, também impacta no custo, ou seja, o custo de aquisição do dinheiro impacta no custo final de entrega ao cliente versus o risco associado àquela transação. Então, todas essas nuances acabam contribuindo, obviamente, para o preço final do cliente. Mas eu diria que para o segmento de microbanco acaba sendo viável, porque um banco comercial tem várias outras fontes de captação de fundos para financiar o seu público, e o microbanco também tem a sua fonte, que às vezes não é tão acessível assim, por isso é que o preço final acaba sendo ligeiramente diferenciado daquilo que é um crédito na banca tradicional. Isso significa que o custo do dinheiro pode variar de cada cliente, suas condições, o seu nível ou o valor que deseja pedir empréstimo junto a microbancos, ou nem por isso? O custo do dinheiro está parametrizado em função do produto que o banco dispõe. Para cada tipo de produto específico existe um preço específico. Okay. Exatamente. Então, para um produto X, o preço é A, para um produto Y, o preço é Z, e também, conforme eu disse, a atribuição ou a aplicação da taxa de juros também tem em conta aquilo que é o risco dos setores que estão envolvidos naquele tipo de operações. Mas, efetivamente, as taxas de juros estão elas já indexadas na transação de acordo com o produto apresentado ou disponível para o cliente final. E até que ponto, efetivamente, a taxa mínima influencia no preço ou no custo do crédito nos microbancos? Ok. Bom, obviamente que
quando há uma redução da taxa mínimo, ou taxa de referência, isto permite com que os clientes tenham alguma folga financeira para poder contrair o seu financiamento. Tem um impacto, sim, embora, conforme disse, é um segmento de alto risco, porque a maior parte dos clientes que se apresentam não têm todos os elementos que são necessários para poder se fazer essa análise. A inexistência de informação financeira, conforme disse no início da conversa, acaba sendo um grande entrave. E há um exercício muito grande que os microbancos fazem à volta destes clientes, que é para permitir a inclusão financeira, porque não queremos excluir este nicho de clientes, queremos trabalhar com eles, mas é importante trazer a consciência, a sensibilização de quais são os elementos que são necessários para podermos até servirmos de consultores, não é? Porque o cliente vem para o banco porque tem uma determinada necessidade, mas depois da conversa com o seu gestor, percebe-se que aquele negócio o cliente viu de forma muito superficial, não teve uma análise minuciosa, viu uma oportunidade de fazer negócio, no entanto não analisou os custos daquela transação, incluindo o próprio crédito. Então é importante que os bancos, os microbancos, eles também ajudem no processo de consultoria, de análise, até efetivação deste negócio. Então, a redução da taxa mínimo traz consigo benefícios significativos para a economia do país, porque dá alguma folga para os clientes poderem aceder o crédito num cômputo geral. E, obviamente, cada microbanco, cada banco faz a sua análise de risco e apetite de crédito. Então, isto não diria de uma forma genérica, mas de forma particular para cada instituição, para a estratégia de cada banco, como é que analisa, quais são os setores que pretende alcançar, tem sim um impacto positivo. Muito bem, a doutora tocou aqui num aspecto importante que é de inclusão. Isso também tem que ver com literacia financeira, que é um aspecto que também chegou a mencionar, mas vamos olhar para estes aspectos no próximo bloco. Vamos a um brevíssimo intervalo, mas antes confira as notícias que marcam a atualidade financeira do país. Até já. Os negócios cambiais realizados pela banca moçambicana com os seus clientes cresceram 8,4% no segundo trimestre deste ano, atingindo um volume de 4,6 mil milhões de dólares. Os dados constam do mais recente boletim dos mercados monetário, interbancário e cambial, referindo ao segundo trimestre de 2026, divulgado pelo Banco de Moçambique e consultado pela MBC-TV. Entre janeiro e março, o volume de negócios cambiais tinha-se situado em cerca de 4,3 mil milhões de dólares. O crescimento foi impulsionado, sobretudo, pelo aumento das compras e vendas de divisas efetuadas pelos bancos junto dos seus clientes. No segundo trimestre, as compras de divisas pelos bancos totalizaram 2,1 mil milhões de dólares, representando um crescimento de 15,1% face aos 1,5 mil milhões registrados no primeiro trimestre. Já as vendas de divisas atingiram 2,2 mil milhões de dólares, um aumento de 22,5%, comparativamente aos cerca de 1,6 mil milhões de dólares registrados entre janeiro e março. Segundo o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, o mercado cambial nacional apresentou maior fluidez durante o primeiro semestre do ano, dinâmica sustentada sobretudo pela indústria extrativa, que registrou níveis elevados de compra e venda de divisas. Apesar do aumento das transações, o metical manteve-se praticamente estável face ao dólar norte-americano durante todo o segundo trimestre. De acordo com o Banco Central, as taxas de câmbio efetiva e de referência permaneceram praticamente inalteradas, embora tenha sido observado um ligeiro alargamento do diferencial entre as duas taxas.
No final de junho, a taxa de câmbio efetiva situava-se em 63 meticais e 90 centavos por dólar, enquanto a taxa de referência era de 64 meticais e 1 centavo. As micro, pequenas e médias empresas representam cerca de 98% da economia nacional e empregam cerca de 70% da força de trabalho em Moçambique. É neste contexto que o IPEM realizou esta segunda-feira em Maputo o workshop de validação da Estratégia de Desenvolvimento das MPMEs e Cooperativas 2026-2035. O instrumento vai orientar as ações de desenvolvimento do setor na próxima década no ambiente de negócios em transformação. Para o diretor-geral do IPEM, a implementação da estratégia passa pela melhoria contínua do ambiente de negócios. Estamos aqui hoje para validar este documento, mas passos que irão e são obrigatórios para frente serão todos valorizados e todos nós iremos fazer parte desses processos. Queria também garantir que o IPEM irá sempre de forma permanente partilhar qualquer que seja o primeiro processo de aprovação ao nível central, incluindo a partilha de todos os estágios que forem e vierem se a notar relevantes nesse processo da formalização, formalização no sentido de aprovação superior. Em representação do Ministro da Economia, Basílio Mohat, Sheila Fernandes apelou ao maior envolvimento de diferentes setores na implementação da estratégia. As associações empresariais, as cooperativas, as instituições financeiras, a academia e os parceiros de desenvolvimento. Todas as instituições presentes a continuar envolvidas neste processo, transformando a estratégia no verdadeiro instrumento de ação coletiva, com impacto real na criação de emprego, na geração de rendimento e na melhoria de competitividade das nossas empresas e cooperativas. A estratégia conta ainda com o apoio do projeto FIRST, virado à inclusão de jovens, mulheres e pessoas com deficiência. Neste momento, a nossa intervenção é mesmo garantir que a estratégia é inclusiva, que tem as questões de género e deficiência inclusas na estratégia, para garantirmos que quando chega aquele momento de implementar as questões que possam deixar de fora estes grupos que acabo aqui de mencionar, já estão acauteladas. A posterior, vamos ter algumas conversas com o IPEM para determinar quais seriam as atividades que o FIRST pode apoiar o IPEM a implementar. A estratégia 2026-2035 sucede ao instrumento que vigorou entre 2007 e 2022 e surge num contexto de novas dinâmicas económicas e do setor privado. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique, ANARME. Parceiros
Muito bem, estamos de volta. Ressalvo as minhas saudações a todos que acompanham o Banca e Seguros a esta hora. Hoje recebemos a doutora Inácia Maguanda, especialista em banca, a nossa primeira convidada mulher na Banca e Seguros. É um programa especial, assim sendo. Estamos a falar de microbancos, de garantias e também que são fatores que afetam, assim que é a concessão de crédito ou acesso a crédito junto às microbancas. E vamos olhar agora para aquilo que é a inclusão financeira nesse âmbito e também a inclusão financeira, assim que eu disse, e também a literacia. E a questão que eu coloco à doutora Maguanda é até que ponto os dados em peso ou em mola podem ser utilizados para avaliar capacidades de pagamento de um potencial cliente junto a microbancos. Muito obrigada. Trabalhar com as carteiras móveis é uma mais-valia, porque principalmente para este segmento de clientes que procuram os microbancos, porque por conta mesmo da semi-informalidade, acabam fazendo muitas transações por via das contas móveis ou carteiras móveis. E estes dados, essas transações, que às vezes não passam por um banco comercial convencional, mas há um registro de entradas e saídas através das carteiras móveis, são elementos importantes que é para poder validar o perfil ou comportamento financeiro daquele cliente. Então, é possível extrair os extratos dessas carteiras e através deles podermos fazer a devida validação, olhando para aquilo que é o segmento daquele cliente de forma específica. Então, é uma mais-valia termos estas carteiras móveis como fonte de informação financeira para poder fazer a validação da capacidade deste cliente. Alguns clientes, por exemplo, não usam POS, mas usam carteiras móveis para poder receber ou efetuar as suas vendas. Então, através dessa informação, é possível sim fazer a validação da capacidade financeira daquele cliente, aliada a outros elementos, caso tenha uma conta bancária, extratos de conta, para podermos efetivamente fazermos a devida picagem, análise do comportamento deste nosso pequeno empreendedor. Antes de irmos para o intervalo, a doutora mencionou um aspecto muito importante que é de inclusão financeira, que é a necessidade dos microbancos e também da banca comercial disponibilizar ou facilitar acesso a essas informações que vão fazer com que as pessoas, particulares empresas, tenham apetência ao crédito das próprias instituições. Existe uma ação, é possível existir uma ação entre os microbancos com as carteiras móveis, que também são uma fonte de inclusão financeira, porque abrange muita gente, muitas pessoas. É possível haver uma ação conjunta entre essas instituições, carteiras móveis e também microbancos, de forma a facilitar o acesso não só de informação, mas também do crédito. Sim, com certeza, com certeza. São segmentos que caminham juntos. Há necessidade de nós trabalharmos em conjunto, bancos comerciais, o regulador, os microbancos, para podermos efetuar a inclusão financeira, não é? Nós queremos que todo aquele informal, não é, passe a trabalhar com os bancos. É por isso que eu disse, há um trabalho de sensibilização quando o cliente se dirige a um banco, de não só financiar, mas de dar o acompanhamento, dar esta literacia, para que ele efetivamente perceba que não é um bicho de sete cabeças. Exato. É possível sim trabalhar com um banco comercial ou um microbanco, não é? Porque muitas das vezes o que faz com que os clientes trabalhem na informalidade é mesmo achar que os bancos são burocráticos, enquanto que se eu for a um agente M-Pesa, mola, desculpa, passa publicidade, com o meu BI eu consigo ter uma conta
não é uma conta móvel, enquanto se eu for a um banco convencional, há uma série de requisitos que eu não tenho e automaticamente não teria acesso a uma conta bancária, muito menos acesso ao crédito. Então, temos que desmistificar este conceito de que trabalhar com os bancos é difícil, é complicado. Não é complicado. Então, nós podemos, em conjunto, carteiras móveis, microbancos, bancos comerciais, regulador e outras instituições, fazermos um trabalho de sensibilização para garantir que todo informal comece ou passe a trabalhar comece a trabalhar de forma formal, tenha os seus dados, tenha a sua informação devidamente constituída, porque assim facilita para todos nós que precisamos até de ter dados estatísticos sobre como é que está a economia do país, como é que está o setor de pequenos empreendedores, quais são os fluxos de caixa que este setor movimenta diariamente. Então é importante que nós trabalhemos de forma conjunta para garantir que tiramos este dogma ou este mito que existe à volta de trabalhar com os bancos. Muito bem, vamos aproveitar, olhar aqui especificamente para a situação das mulheres no setor financeiro nacional. Cerca de 64% das mulheres continuam fora do sistema financeiro nacional. Bom, a doutora que vai dizer se este número é elevado ou aceitável, ou é sustentável, não é? Mas olhando ainda para aquilo que é o papel das carteiras móveis, esse dado ainda reflete a realidade atual, considerando o elevado uso dessas carteiras móveis ou plataformas móveis pelas mulheres, este número de 64%, olhando para o acesso ao uso dessas carteiras móveis, porque usa-se muito para fazer um negócio. Estamos a falar de pequenos empreendedores, aquela mulher que tem uma mercearia, que tem uma banca, que não deixam de procurar os microcréditos, assim como microfinanças, assim que é para ceder crédito e dar continuidade ao seu negócio. Bom, este número para mim é bastante significativo, de forma negativa, porque temos muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres comerciantes e por aí vai, que precisam de sair dessa estatística negativa. Precisamos de ter essas mulheres dentro do setor a trabalharem com os bancos, com os microbancos e terem acesso ao crédito. E há um exercício que está a acontecer, não é? E o regulador tem sido um aliado forte neste sentido, porque, segundo o aviso 7 de 21 de outubro de 2025, emanado pelo Banco de Moçambique, que versa sobre a inclusão financeira e equidade de género, faz com que os bancos, tanto comerciais como os microbancos, trabalhem de forma exaustiva para garantir que existam produtos específicos para mulheres, produtos de créditos ou produtos financeiros, isto para garantir que aquela senhora do mercado e outras empreendedoras que não têm ainda acesso ao sistema financeiro, eles possam de forma efetiva sentir-se parte integrante, não é, destes produtos e do sistema financeiro no seu todo. Então acredito que de forma massiva, se nós continuarmos a trabalhar para garantir que estas mulheres tenham acesso, primeiro, à informação, porque a falta de informação acaba sendo um entrave. Acesso à informação, produtos específicos, através da utilização dos mídias, televisões, redes sociais, que é para poder alcançar estas mulheres e garantir que de forma efetiva este 64% possam reduzir de forma drástica. O que nós pretendemos é que haja 0%, não é? Ao longo de todo Moçambique, mulheres e empreendedores a trabalhar com o sistema financeiro. Então, nesse sentido, podemos diferenciar a exclusão bancária de exclusão financeira, quando analisamos o acesso das mulheres ao setor, aos serviços financeiros, assim que é. Sim, porque o que acontece é que muitas das vezes
os bancos não têm produtos específicos para mulheres. Têm produtos genéricos, que é para todos os clientes, sem distinção de género. Então, se nós tivermos produtos específicos para mulheres, nós nos identificamos melhor. De mulher para mulher, vamos assim dizer. Então, sentir que o banco pensou em mim como mulher, olhando para aquilo que são os meus desafios no mercado, porque infelizmente ainda existe muito preconceito à volta da mulher como empreendedora, como líder de uma empresa, como aquela que gera uma equipe. Existe muito preconceito à volta. Então, é importante que nós quebremos este preconceito a partir dos bancos, que a cliente mulher sinta que eu tenho espaço dentro de um banco, como líder, como vendedora, como comerciante, como empreendedora, como alguém que gera um negócio. Eu consigo, sendo mulher, apresentar um projeto e o meu projeto ser aceito independentemente do meu género, mas olhando para aquilo que são as minhas competências, são as minhas qualidades, são as minhas qualificações, que é o meu potencial no mercado. Então, o que efetivamente deve mudar no sistema financeiro para que um empreendedor com um negócio viável, mas sem patrimônio, consiga obter financiamento? Bom, primeiro é importante que a gente tenha uma visão realística daquilo que é a economia do nosso país. Boa parte do dinheiro que é movimentado, ele circula de forma informal. Então, nós temos que ter clareza de que efetivamente não conseguimos ainda alcançar estes clientes, bancarizá-los, sensibilizá-los, desenhar produtos e critérios de avaliação de risco, análise de capacidade, de acordo com aquilo que é a realidade daqueles clientes, porque acabamos olhando para aquilo que uma grande empresa pode me oferecer e, no final do dia, tornar isso uma regra para todos os clientes. Mas cada segmento tem seus desafios, tem suas particularidades. Então, é importante olhar para este segmento, analisar o perfil desses clientes e, com base nestes elementos, criar produtos e critérios específicos para este segmento. Mas olhando para aquilo que é a abertura da banca tradicional e dos microbancos, os microbancos são mais próximos das comunidades, não é? São mais próximos, têm essa componente de inclusão e abrangência, eles são mais, ampliam-se mais nesse sentido, abrangem mais esses pequenos negócios, empreendedores e muito mais. Mas o que é que propicia isso? Por que é que existe esse muro entre as pessoas? Mencionou aqui alguns pontos, porque as pessoas olham para a banca com aquilo de... É muita burocracia, mas o que é que efetivamente impede com que as pessoas se aproximem à banca com essa confiança de que vou ter a informação que eu preciso para aceder àquele crédito que eu necessito para alavancar o meu negócio ou qualquer que seja o empreendimento, o investimento que queira fazer, e também a própria banca para alcançar um número maior de pessoas relativamente aos microbancos? Ok, eu acredito que a falta de informação da parte dos clientes acaba sendo um dos entraves ou um dos murros que faz com que os clientes não se aproximem para poder perceber se há realmente abertura para podermos financiar estes clientes. Há necessidade também de se massificar programas como estes, não é? Que vão abrir portas e também o entendimento dos clientes, porque vai alcançar clientes de Rovuma ou Maputo e eles percebem que não, eu também posso ter acesso ao crédito, eu também sou parte integrante, não é? E posso efetivamente, com base naquilo que é a minha realidade, ter acesso ao financiamento, obviamente obedecendo aquilo que são os critérios que o banco solicita, e os bancos também criarem produtos específicos para cada nicho ou segmento de cliente. Então, o acesso à informação acaba sendo, para mim,
no meu ponto de vista, um dos maiores entraves ou murros dos clientes poderem aproximar-se aos bancos ou aos microbancos para obterem financiamentos. Muito bem. Os microbancos são um modelo que tem efeitos multiplicadores, né, por natureza e irrelevantes, não é? Esta componente atua na formalização de negócios informais. Sim, com certeza. Conforme disse, o gestor bancário, o gestor do cliente, acaba também servindo como consultor. Sim. Porque muitos clientes, por exemplo, começam a tratar da sua contabilidade a partir do momento que se dirigem a um banco ou microbanco e obtêm informações de quais são os requisitos para obter um financiamento. E quando solicitamos, por exemplo, tem informação financeira organizada, tem contabilidade organizada, o cliente, não tenho, as minhas vendas eu faço anotações, por exemplo, numa caderneta, não tenho um registro formal dessa informação, ou até não tenho uma empresa devidamente registrada, não é? Atuo como informal, então a partir dali o cliente acaba percebendo que não há necessidade de eu formalizar o meu negócio, há necessidade de eu registrar as minhas vendas, há necessidade de eu ter uma conta bancária por onde eu vou transacionar os meus fundos. Então, a partir dali, há sim espaço para podermos efetuar a inclusão financeira a partir deste primeiro contato, desta conversa, desta consultoria, por assim dizer. Muito bem. E mesmo para fechar, doutora, qual é o atual desafio dos microbancos? A falta de garantias, custo de dinheiro ou o risco de incumprimento? De forma conclusiva, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Bom, eu acho que os três elementos são conjugados no final do dia. A falta de colaterais, falou de Incumprimento. incumprimento e Falta de garantias, custo de dinheiro e incumprimento. o custo de dinheiro, o incumprimento, no final do dia, acaba sendo um grande desafio, porque os microbancos têm a sua fonte de captação de receitas, que acaba sendo um pouco mais caro do que, por exemplo, um banco comercial. Isto afeta o preço final. O próprio cliente, se por alguma situação adversa não consegue honrar com o compromisso ou com as obrigações que tem com o banco, gera um incumprimento. E se o cliente não tem um colateral, o banco não tem por onde reaver o valor emprestado. Então, isto é um problema em cadeia. Então, é um desafio, sim. Ainda muito a se trabalhar à volta deste tema, ainda muito a fazer para podermos garantir que consigamos ter operações consistentes com análise de risco muito bem estruturadas, de forma a mitigar este risco, a reduzir. O risco sempre existe, mas reduzirmos este risco e o cliente também poder operar. O que nós queremos no final do dia é garantir o crescimento da economia do país. É garantir que estes pequenos empreendedores possam trabalhar com o sistema financeiro, mas sem descurar da apresentação de colaterais, quer reais, tangíveis ou não tangíveis. Não é? Então, talvez numa próxima oportunidade vamos abordar mais detalhes a respeito dos vários tipos de colaterais que existem, que podem ser meios alternativos dos clientes poderem aceder ao crédito. Com certeza. Teremos esta oportunidade o mais breve possível. Muito bem, hoje falamos, assim que é, da falta de garantias e como afeta no não acesso ao crédito junto dos microbancos, ou dos microbancos, assim é que é. E a conclusão que chegamos é que, para além da formalização de negócios informais, os microbancos permitem maior circulação de capital dentro das comunidades, promoção da poupança e literacia financeira, autonomia econômica de jovens e mulheres. Olhamos um pouco para as mulheres
damos conta que 64% das mulheres estão fora do sistema financeiro nacional. E também da geração de emprego e dinamismo local, porque aproxima-se mais das comunidades, das pessoas, pequenos empreendedores, comerciantes e não só. Muito bem, desta forma colocamos um ponto final ao Banca e Seguros desta edição. Voltamos numa próxima oportunidade. Tenha excelente final de semana, nada de excesso e cada um tem o que merece. Boa noite.